aula assim do que assistir depois. Tipo, a participar da aula, só não participo se eu não puder mesmo. Mas questão de eu prefiro assim do que assistir depois. Porque daí, se o senhor está falando, me surge alguma dúvida, eu pergunto. Pois é, mas o objetivo dessa aula síncrona é exatamente esse. Vocês têm atividades, tarefas para fazer, enquanto vocês estão fazendo, surgem as dúvidas. Então, nesse momento é que é para tirar dúvida. De repente, a sua dúvida é a dúvida de muitos, né? Então, fica bem mais fácil assim, online, tá? Do que estar respondendo por WhatsApp. Muita gente aí se sente na obrigação de responder as tarefas e aí encaminha a dúvida pelo WhatsApp. Aí, pelo WhatsApp, eu ficar digitando aí uma explicação é complicado, né? E tem gente que não se toca, né? 11 horas da noite tá tocando o WhatsApp, vai olhar, é um aluno aí que tem que entregar a atividade até aquele dia, até a meia-noite, vai fazer 11 horas e vai tirar dúvida comigo às 11 da noite. Mas eu acho que deveria voltar às aulas presenciais, porque... Pois é, assim pelo menos a galera vai, né? Né? Eu sempre fui assim de não faltar. Desde a escola, desde sempre na escola. Na faculdade, eu só faltava mesmo. Algumas vezes eu faltei por preguiça, mas foram poucas vezes. Se for olhar todas as aulas tem 100% de coisa lá. A mais baixa que eu tenho é, acho que 86% de presença, eu acho que é. Não, eventualmente, um ou outro dia você falta, né? Ou precisa faltar. Por isso é que tem aquela margem de, no mínimo, 75% de presença. Mas eu sempre digo, as aulas, você está construindo um muro. Em cada aula, você está botando um tijolinho, depois em cima do outro, porque o conteúdo vai numa determinada sequência. A pessoa falta várias aulas, quando a gente já estiver na parte de cima daquele muro lá, já com 1 metro de altura, tem alguns buracos em branco lá no muro da pessoa, que aquelas aulas não participou, não pegou o fio da meada ali, não pegou o raciocínio, e aí fica com dúvida e perde o acompanhamento da disciplina. Então, mas vamos torcer aí para que a coisa volte ao normal o mais cedo possível. Tá, Évila, eu vou tocar o conteúdo aqui. Sinta-se privilegiada aí com uma aula particular e pena pelos demais, né? Depois o pessoal fica mandando mensagem. Ô, Marcelo, bom dia. Bom dia. O pessoal fica mandando mensagem. Não estou podendo assistir online, mas eu assisto as gravações depois. Mentira também, porque pelo YouTube eu tenho como ver quantas visualizações teve. Aí, às vezes, tem uma determinada aula gravada, tem 1, 2 visualizações, sendo que tem aí, eu acho que 16 matriculados na disciplina. Então, é complicado. E as tarefas, o pessoal pensa que eu não percebo, né? Mas muita gente manda a tarefa replicada, né? Pede para um colega a tarefa e troca o nome ali e manda para mim. Tarefa entregue, pronto. O pessoal pensa que está enganando o professor, está enganando a si mesmo, né? Eu acho que é uma boa oportunidade de aprender, mas é aquela história, né? O cavalo selado passa. Cabe a cada um querer montar nele. Bom dia, Ângela. Bom dia. Bom dia. Depois que passou a oportunidade, eu tenho muitos aí, egressos aí, que eventualmente, até principalmente no ano de 2019, que as taxas básicas começaram a cair muito, mas era assim, de ligação de ex-aluno, ex-aluna, professor, meu pai está me cobrando aqui, ele tem aplicação numa renda fixa e está rendendo muito pouco, e como é que é esse negócio de bolsa? Aí eu tenho que dizer assim, olha, revise lá as suas anotações do caderno.
É lógico que eu não respondo assim, mas dá vontade, né? Quando teve a oportunidade de aprender, tá, e se interessou, só foi atrás da nota para passar, não é o professor que avalia. A avaliação vem depois, nesses casos aí dos alunos, filhos de pais que estavam aí reclamando das aplicações em renda fixa muito baixa, mas meu filho, minha filha, você não fez economia, o que você me diz? O que você fala aí? O pessoal está passando matérias da renda variável em ações, na bolsa, você não entende nada disso? Quer dizer, o pai, nesse caso, é o mercado cobrando conhecimento que está atestado num diploma que a pessoa recebeu. Aí fica difícil, né? Dizer, pai, olha, eu não entendo nada disso. Você não fez uma disciplina sobre isso? Fiz, mas colei. Então, é assim. Mas vamos lá, pessoal. A gente estava falando sobre os indicadores, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Peraí, primeiro eu tenho que ir lá e... Vocês devem estar vendo aí, né, um slide, análise fundamentalista, é isso? Sim. Então tá, eu vou passar aqui bem rapidamente, espero que vocês tenham lido isso, aí na leitura de vocês, se ficar dúvida sobre isso aí, o momento é esse, né, de esclarecer as dúvidas. Então eu coloco ali nesse slide que os principais indicadores fundamentalistas, eles se dividem em 5 categorias, né? Os de liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade e indicadores de mercado. Agora eu vou fazer uma analogia aqui. Imaginem que um colega de vocês faça uma proposta para vocês para entrar de sócio, digamos aí, numa oficina de fundo de quintal, uma oficina mecânica. Olha, eu preciso de um sócio ali, você não quer entrar de sócio nesse meu negócio? Você entra com tanto e a gente é sócio no negócio. É uma proposta. Mas eu tenho certeza que vocês vão perguntar assim, esses aspectos aí sobre liquidez. Tá, mas se um dia eu quiser sair do negócio, como é que eu faço? Sobre indicadores de atividade. Essa oficina aí, como é que é o giro do ativo dela? Tem clientes, ela produz ou não produz? Endividamento, você vai querer saber também, vem cá, essa tua empresa aí não está cheia de dívida, de conta para pagar na praça aí? Aí, outra categoria, indicadores de rentabilidade. Vem cá, mas esse negócio é rentável mesmo? E no caso do mercado financeiro, nós temos uma última categoria, a 5ª categoria, dos indicadores de mercado. São aqueles que nós vimos brevemente na última aula, Marcelo. Aquele VPA é um indicador de mercado, né? O valor patrimonial da ação, depois nós temos o PVPA, que é o preço da ação lá na bolsa dividido pelo valor patrimonial da ação. Isso é um indicador de mercado, porque o preço do ativo, ele acontece ou ele se manifesta lá na bolsa. E da onde que ele vem, que ele surge, como que surge aqueles preços lá na bolsa, aqueles preços que são negociados na bolsa. É resultado daquele conflito, né, de expectativas dos agentes. E por que conflito de expectativas? Porque quem está querendo vender, lembre-se daqueles 3 motivos para vender uma ação. Um deles é liquidez, precisa do dinheiro, tem o ativo, a ação, mas precisa do dinheiro. O outro motivo, o segundo motivo, é reversão de expectativas. Quando o cara comprou, por óbvio, ele tinha expectativas otimistas. Quando ele decide vender, é porque essas expectativas, houve uma reversão. Eram otimistas, agora não são mais. Segundo as análises dele, segundo tudo que ele ouve por aí, olha, eu acho que essa empresa aí não vai dar certo, não.
está apresentando resultados cada vez piores, não tem expectativa de crescimento, enfim. Então, há uma reversão de expectativa. E o terceiro motivo é aquele realização de ganhos. O sujeito, principalmente os gestores de grandes fundos, eles não resistem à tentação de embolsar um lucro de 15%, 20% num pequeno ou num curto período de tempo. Porque eles embolsando esse ganho na carteira que eles estão aí fazendo a gestão, isso sai muito bem nos relatórios mensais ou bimestrais deles, e esse gestor que embolsou esse ganho, ele vai ficar muito bem visto aí pelos chefes dele. Olha, você foi eficiente, embolsou um ganho de tanto em um curto espaço de tempo. Então, esses... Professor, Oi? isso costuma ocorrer, depende do fundo, né? Mas costuma ocorrer em finais de meses, trimestres, semestres. Tem alguns artigos sobre isso aí, antigamente, e se você encontrar, só que esses artigos eles são muito antigos. Tem muitos artigos aí, se você entrar no Google e procurar o efeito fim de semana. Então, era há muitos anos atrás, antes da era da internet, era quase sagrado que nas sextas-feiras a bolsa fechava em baixa. E aí muitos artigos foram produzidos com esse título, né? O efeito final de semana. Já vou explicar por quê. Porque antes da era da internet, lembram que tinha aquelas publicações de revistas semanais. A Veja, tinha umas 2, 3 grandes revistas de circulação nacional, e elas eram distribuídas no país inteiro, normalmente no final das sextas-feiras, nas grandes capitais, e nos sábados, nas demais cidades do país. Então, essas revistas é que normalmente traziam matérias de escândalos políticos ou de escândalos em empresas. Então, os investidores no Brasil, para se precaver de prováveis bombas que poderiam vir ou surgir no final de semana com a publicação das matérias dessas revistas, na sexta-feira, a grande maioria deles se desfazia dessas suas posições lá na Bolsa, para se precaver. E aí, se desfazendo das posições, muitos vendendo, nas sextas-feiras a Bolsa caía. Mas os grandes fundos também têm, e eu lembro que quando eu trabalhava na corretora, o meu chefe dizia, lá para o final, na última quinzena de dezembro, o meu chefe dizia: Paulo, tu tem as ações tal, nessa carteira dessa fundação aqui, tu tem ações da empresa tal, vende uma parte, vende 20% hoje. Aí eu dizia: mas por que vender? A ação está boa, está ajudando bastante a carteira. Não, tu vende ela e depois tu recompra à tarde, ou recompra amanhã. Mas eu dizia: mas por quê? É porque daí muitas operações aumentam a liquidez, e muita gente comprando e vendendo, e comprando e vendendo, e depois você tem que recomprar, você estica artificialmente o preço para cima. Então, vai ajudar no relatório de fechamento do ano se essas ações, se o preço dessas ações subirem. É porque você fazendo isso, o pessoal de outras corretoras, outros fundos também vão fazer isso, comprar e vender, de modo a inflar artificialmente o preço. E aí eu lembro que o meu chefe dizia, mas para que a gente não precisa fazer isso? Nós vamos ter um custo de corretagem, tá? Não, Paulo, se nós não nos ajudarmos, quem vai nos ajudar? Ele dizia assim. E aí pronto, eu tinha que fazer. Mesmo contra a vontade, tinha que vender as ações, no dia seguinte tinha que recomprar, depois vender de novo, daí recomprar, e aí mais negócios, mais aumentava a demanda, e o pessoal que estava acompanhando, que não tinha comprado aquela ação, mas estava de olho nela, via que ela estava se movimentando mais, peraí, tem coisa aí. E aí o pessoal acabava entrando e comprando também, mas reforçando o time dos compradores, o preço
em 2 semanas assim, às vezes ele chegava a subir 2%, 3%. E aí tem também, isso aí vai contra aquela moderna teoria das finanças de que o mercado, nenhum agente consegue afetar os preços, ele sozinho, né? Mas você juntava um monte de agentes com o mesmo pensamento, você consegue afetar o preço. Mas isso, lógico, que isso aí faz 20 anos atrás, né, quando eu trabalhava na corretora. E o nosso mercado, ele era nem a metade do que é hoje, né? Então, hoje já é um pouco mais difícil os agentes atuarem nesse sentido. E é evidente que quanto maior o mercado também, menor fica a possibilidade dos agentes de afetarem o preço. Lembram lá no início do curso de economia, aquelas estruturas de mercado, livre concorrência, que para a economia não existe uma livre concorrência, uma das premissas era que os agentes não podiam afetar o preço. O preço se dá só pela oferta e pela demanda. Mas isso aí também é teórico, né? Porque a gente sabe que, e pelo menos na época, os agentes tinham condições, sim, principalmente quando se juntavam, eram grandes agentes, conseguiam manipular o preço. Isso vai contra a premissa da eficiência do mercado. Bom, vocês estão vendo o slide ainda? Então, né? Sim. Tá, eu vou voltar para ele. Então, são essas 5 categorias. Para vocês entrarem num negócio a convite de um amigo, pelo menos vocês vão fazer perguntas que dizem referência às 4 primeiras categorias: liquidez, atividade, endividamento e rentabilidade. E no mercado financeiro tem os indicadores de mercado, que esses aí eu vou dar uma atenção especial. Mas notem que essas 5 categorias, as 3 primeiras categorias, liquidez, atividade e endividamento, elas nos dão uma medida de risco. Se a empresa tem muita dívida, é um risco você se envolver com essa empresa. Se a questão da liquidez, se você perguntar para o seu colega, vem cá, eu posso entrar de sócio contigo, sei lá, com 10 mil, 20 mil, que seja, mas o dia que eu quiser sair, como é que eu faço? Paulo, mas daí é difícil você sair, né? Bom, peraí, então, esse ativo, que é as cotas da empresa aí, do meu colega aí, que eu vou entrar como sócio, se é difícil eu me desfazer dessas cotas, então o meu risco é alto. Se o negócio for mal, eu vou afundar com ele. E outra medida de risco também é a questão dos indicadores de atividade. É o giro do ativo, é a margem, é uma série de indicadores aí. Então, essas 3 primeiras categorias nos dão uma noção de risco do empreendimento. Já as duas outras categorias, rentabilidade e os indicadores de mercado, nos dão uma medida de retorno. Lembram daquele gráficozinho lá? Eu acho que nós comentamos bem lá no início, né? A relação risco e retorno, ela sempre tem que ser respeitada. A diferença, o que pode acontecer, é que nós podemos esticar para cima essa relação aqui em 45 graus, da relação risco e retorno, nós podemos esticar essa relação um pouco mais para cima, de modo a você obter um retorno maior a uma exposição de risco menor. E como é que a gente faz isso? É informação, é conhecimento. À medida em que você consegue ler os indicadores, tem conhecimento, tem segurança com relação àquela empresa, você está conseguindo obter um maior retorno a uma menor exposição do risco. Então, essa linha fina aqui mais acima da curva de 45 graus, na verdade, uma reta de 45 graus,
E, pelo outro lado, também o desconhecimento ou a desinformação pode fazer que você tenha um retorno bem menor a uma mesma exposição de risco. Então, note, ó, pouco informado você pode ter esse nível de retorno aqui, até o eixo vertical do retorno, a essa exposição ao risco aqui embaixo, no eixo horizontal. Na média, você pode ter um retorno maior exposto a esse mesmo nível de risco e com mais conhecimento, com mais ferramenta, com mais estratégia, você consegue obter um retorno superior à média ao mesmo grau de exposição ao risco no empreendimento. Ok? Então, aqui, nos slides seguintes, eu passo um resumo dos principais indicadores, né? Liquidez corrente aqui, né? Que faz parte da primeira categoria lá, os indicadores de liquidez. Liquidez corrente. Tem a fórmula ali, né? Liquidez corrente é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ah, mas onde é que eu consigo essas informações? Nos balanços da empresa. Então, eu vou compartilhar outra tela aqui para vocês. Ai, me atrapalhei aqui agora. O que vocês estão vendo? Nada, né? Me ajude? Você. Ah, tá. Então, sem querer, eu derrubei aquela, mas deixa que eu vou compartilhar outra. Uhum. Um dia eu ainda pego a prática aqui. Droga, o arquivo está aberto lá, mas na hora que eu vou compartilhar, ele não aparece aqui. Eu tenho que ir lá e clicar nele. Agora, estão enxergando? Sim. É o site da Fundamentos, aquele que nós vimos na semana passada. Não é? Olha aqui, eu coloquei aqui o ativo é a SLC, vou usar ela como referência. Então, ó, tem os resumos aqui, esses sites são muito bons, porque eles trazem ó, os indicadores fundamentalistas aqui. Então, vamos procurar, ver se tem aqui cadê? Me ajudem aí. Liquidez corrente aqui, é aquele primeiro que nós estávamos vendo lá. Liquidez corrente aqui da SLC está 1,61. Então, tem aqui o ponto de interrogação, o que é isso? O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Está 1,61. O que significa esse 1,61? Então, eu vou voltar lá para a tela. Lá. Eu vou anotar aqui, só para eu não esquecer. Liquidez corrente, 1,61. É o que vocês viram aí, né? Indica o que ela tem que receber em relação ao que ela tem que pagar no curto prazo. Tá, mas a situação dela tá boa ou tá ruim? Tá boa, o índice tá acima de 1. Então vamos interpretar ele, vamos voltar para o slide lá. Por que essas coisas não são automáticas? Eu só mudar de slide, mas não, eu tenho que parar uma apresentação e começar outra. Pronto, agora estão vendo o slide, né? Sim, professor. Tá. Eu tenho que pedir ajuda de vocês, porque senão eu fico falando uma coisa aqui e vocês não estão vendo o que eu estou falando. Então, vamos lá, liquidez corrente, que é a primeira categoria dos indicadores de liquidez. Está a fórmula aí, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Bem o que está escrito lá no site deles, naquele ponto de interrogação, né? Então, tem uma interpretação aqui, indica quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve, ou que tem para pagar, no mesmo período. Então, ativo, o conceito de ativo é tudo aquilo que você tem para receber.
E passivo, nos balanços, é tudo aquilo que a empresa tem de compromisso para pagar. É folha de pagamento, é fornecedores, impostos, outras despesas, tudo isso é passivo. Então, pegando nos balanços essa relação ativo circulante divide pelo passivo circulante, isso vai te dar um índice lá, um indicador. No meu exemplo aqui, ó, eu coloquei, digamos que a empresa tenha de ativo circulante 100 e de passivo circulante 90. Então, ou seja, ativo circulante, o que ela tem para receber no curto prazo é 100 mil ou 100 milhões, que seja, e o que ela tem para pagar é 90. Isso dá uma relação 1,11. Significa que ela tem mais dinheiro para receber nesse espaço de tempo do que ela tem de compromisso para pagar, ou de contas para pagar. Então, quando é acima da unidade, essa situação da empresa é boa. Aqui no lado direito, aqui no quadrinho, mas do lado esquerdo, eu fiz o contrário. Digamos que para esse ano ela só tem a receber 90 e tem que pagar 100. Então, vai dar menor do que a unidade. Essa relação vai dar 0,9. Aí o gerente do banco já olha lá, poxa, tua liquidez corrente está 0,9, você está com problema, eu posso te emprestar dinheiro, mas eu vou te cobrar uma taxinha um pouco mais salgada de juros nesse seu financiamento. Assim também os fornecedores. Você liga para um fornecedor de insumo seu e diz, olha, no caso da SLC, olha, eu preciso de adubo aí, de calcário. Liga para a empresa lá. O gerente vai olhar a liquidez corrente da empresa e vai perceber, olha, está 0,9 ou está 0,8, digamos. Eu até posso te vender calcário, quantas carretas você quiser, mas você faz um depósito antecipado aqui, aí depois eu te mando. E quando a liquidez corrente está positiva, no caso da SLC 1,6, significa que de cada 100 que ela tem para pagar, ela tem 160 para receber. Então, se ela precisar ir no banco pegar um financiamento, o gerente vai ficar muito confortável. Lógico, muito difícil essa empresa não devolver o financiamento aqui, porque ela tem capacidade de pagamento. Da mesma forma, os fornecedores. Olha, para essa empresa eu posso vender, porque ela tem recursos aí para assumir com esse compromisso. Então, notem, gente, eu boto uma observação em vermelho lá. Indicadores de liquidez corrente em declínio pode ser o primeiro indício de problemas financeiros da empresa. Explicando, digamos que o da SLC hoje seja 1,61 que eu falei, né, que nós vimos lá. Digamos que no próximo balancete que eles divulgarem, esse índice vá para 1,3. Digamos que no final do ano vá para 1,1. E no primeiro trimestre do ano que vem, esse indicador vá para 0,9. Aí, eu acompanhando ao longo dos anos, eu só tenho uma dedução a chegar, peraí, essa empresa está começando a ter problema. Porque antes ela sempre tinha mais a receber do que a pagar, e agora a situação se inverteu, ela está com mais dívida do que ela tem para receber. Aí me acende um sinal de alerta, peraí, tem alguma coisa que não tá legal com essa empresa. Agora eu vou ter que esclarecer aí esse termo circulante. Desculpem. No conceito, aí eu coloquei no curto prazo. Para a economia, o que é curto prazo? Nesse caso aí é o ano fiscal, né? O ano corrente. Isso. Então, isso aí é muito importante. Isso aí é um indicador que são tirados de dados contábeis. E para a contabilidade, eu coloquei aqui um termo de economia no curto prazo, mas um ativo circulante é aquele ativo... Como é que você falou aí? Pode repetir o conceito? É no ano fiscal, né, da empresa. Isso, dentro do mesmo ano fiscal. Ali, no caso do Brasil, o ano fiscal se encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Nos Estados Unidos, eu acho que é lá por março, abril. Em outros países, porque eles estão em outros hemisférios, o ano fiscal termina diferente. As férias, as grandes férias anuais que eles têm nas universidades, nas escolas, elas não são como nós aqui, que é dezembro, janeiro, fevereiro, pedaço de fevereiro. As grandes férias escolares deles acontecem agora, né, mês de julho, agosto, porque é verão lá. E o ano fiscal de outros países também são diferentes, mas o nosso caso é Tem muita gente que se engana nisso e define o ativo circulante é tudo aquilo que a empresa tem para pagar, ou para receber, aliás, no período de 1 ano. Essa definição de 1 ano está errada, porque se você estiver analisando o balancete divulgado em setembro, o que ela tem de ativo circulante é só nos próximos 3 meses, até 31 de dezembro. Depois já entra, já sai do ativo circulante. Aí já são contas que ela tem para receber a partir do dia 1º de janeiro, e contas que ela tem para pagar a partir do 1º de janeiro também. Então, não é mais ativo circulante. Ai, ai. Cadê o olho no relógio aqui? Ficou dúvida ainda sobre liquidez corrente? Aí, depois tem também liquidez seca. Por que eu disse? Eu repeti 2 vezes liquidez seca aqui. Liquidez seca é só dos ativos que você tem, é só você tirar os estoques. Por exemplo, para uma fábrica de tijolos, por exemplo, a montanha de tijolos que ela tem em estoque aí é um ativo. Se ela vender esses tijolos, ela vai receber dinheiro. Só que, às vezes, dependendo da natureza do setor de atividade da empresa, você se desfazer rapidamente de estoques é complicado. Imagine, então, que não é o caso, né, mas suponha que Sinop estivesse aí numa fase em que não estão mais saindo muitas construções. Então, há uma demanda menor por tijolos. E você é uma fábrica de tijolos e precisa desovar esses tijolos para fazer o mais ativo dos ativos, que é o dinheiro, para pagar o seu passivo, 13º dos funcionários, contas, enfim. Então, é difícil você, nesse caso, você se desfazer rapidamente do seu estoque. Tem uma forma, é baixar bastante o preço. Mas em fazendo promoções baixando o preço, isso aí implica também que você vai receber menos. Então, os estoques, talvez, dependendo da situação, sejam muito complicado de você se desfazer ele e transformar ele no mais líquido dos ativos, que é dinheiro. Não é o caso da SLC, né? Dada a demanda, dado que vai faltar soja e milho no mundo, ela produzir, assim, de clientes aí comprando o produto dela. Vocês podem perceber que em muitos sites aí, essa outra liquidez seca e a liquidez geral, os outros sites nem trazem. O que interessa mais mesmo é a liquidez corrente. Deixa eu mudar para outro slide aqui. Eu já sei o que eu fiz aqui, gente. Aqui onde vocês, nessa segunda liquidez seca, a fórmula disso aqui está errada, né? Seria liquidez geral. Na verdade, eu copiei lá de cima, colei aqui e esqueci de mudar. Então, a liquidez geral, ela inclui também não só os ativos circulantes, mas os de longo prazo. O que a empresa tem para receber
além de um ano de um exercício contábil, né, um exercício fiscal. E, da mesma forma, o passivo circulante somado ao exigível de longo prazo. Daí seria a liquidez geral. Mas o pessoal, o mercado utiliza mesmo dos indicadores de liquidez, o mais importante é a liquidez corrente. Aí tem alguns indicadores de atividades, né? Eu acho que não fica difícil vocês, na leitura, interpretarem, né? Tem o giro do ativo, pega lá as vendas líquidas e divide pelo ativo total, tem uma observação do lado, quanto mais alto for esse giro do ativo, melhor, a margem líquida embaixo também, quanto mais alta ela for, melhor. Aí tem esse ciclo operacional e o ciclo financeiro, que envolve aí prazo médio de estoque, mais somado ao prazo médio de recebimento, você tem um ciclo operacional que é dado em dias. Imagine, só que isso aí depende de empresa para empresa. Por exemplo, a fábrica de tijolos, você tem que saber lá, você produz lá 1.000 tijolos. Em média, quanto tempo, quantos dias esses tijolos ficam em estoque até serem vendidos? Esse acompanhamento a empresa tem que ter. Né? E depois que ela vendeu, qual é o prazo que ela dá para os compradores para pagarem aquele? Dá 30 dias, 60 dias, 90 dias? Então, você soma essas duas variáveis, você vai ter o ciclo operacional da empresa dada em dias. E aí tem a observação, um quadrinho em preto embaixo, o ciclo operacional, quanto mais baixo ele for, melhor. Entendam assim, ó, a empresa, a fábrica de tijolos, chegou o caminhão de barro, descarregou no pátio dela, e eles colocam isso numa máquina para passar nos fornos, para lá no final sair tijolos. Daí vai para o pátio ali, aquela pilha de tijolos, e até ela ser encomendada, e o caminhão levar para o cliente, e depois até esse cliente depositar na conta da empresa o pagamento por aquele produto. Então, desde o dia em que o caminhão da matéria-prima entrou no pátio, até o dia em que o dinheiro entrou, da venda desse produto, entrou na conta da empresa. Quantos dias se passaram? Então, lógico, que quanto menos demorar esse período, melhor a margem, o ciclo operacional da empresa. Quanto mais curto for, melhor. Significa que mais ela pode girar e mais ela pode fazer dinheiro, ou seja, obter resultados positivos. E aí depois tem também o ciclo financeiro, que também é dado em dias. E para você calcular esse ciclo financeiro, você precisa ter o ciclo operacional menos os prazos dos fornecedores. Isso aí implica aquela situação, né? A empresa, quando o índice de liquidez corrente está abaixo da unidade, digamos, esteja a 0,6, significa que a empresa tem 100 para pagar frente a 60 para receber. Aí ela vai ligar para um fornecedor, no caso da empresa de tijolos aí, liga lá para o cara que entrega o barro para ele, olha, traz uma carga de barro para mim. E o fornecedor, olha, eu posso te vender, mas eu te dava sempre 90 dias para você pagar, agora eu preciso te cobrar em 30 dias. Diminui o prazo dos fornecedores. Isso vai dar o ciclo financeiro da empresa. Ok? Vou passar meio rapidamente. Essa questão da estrutura de capital, eu não quero me alongar por isso aí, mas vocês têm os autores aí. E vocês podem consultar isso aí. As três teorias aí, Modigliani e Miller, conhecida, famosa teoria MM, as conclusões de Ross/Gitman, são dois autores diferentes, tá? Eles são autores
manuais de administração financeira. Um dos dois tem na nossa biblioteca aqui em Sinop, eu não sei qual dos dois, mas em todos os casos eu tenho os dois em casa, tanto a administração financeira do Ross quanto a administração financeira do Gitman. Tá? As conclusões deles são semelhantes, por isso eles não chegaram em conjunto, não é um artigo deles que eles escreveram em conjunto. Tem a teoria de hierarquização de fontes, do Mears também. Eu queria chamar a atenção da hierarquização de fontes, né? Que hierarquia significa assim, as empresas vão... quando a empresa precisa de capital para expandir, aonde que ela vai buscar esse capital? Digamos que a empresa precisa, o Machado aqui precisou abrir uma unidade aqui no aeroporto aqui, porque senão o concorrente chega e vai tomar aquela parte da cidade. Digamos que ele precisou de 100 milhões. Aonde que o Machado, seu Irineu Martins, né? Machado não é o sobrenome deles. Aonde que ele vai pegar esses 100 milhões? Então, a prioridade dele é ligar lá para o financeiro dele, para os contadores, e dizer, olha, quanto que nós temos no banco aí disponível para nós, que é dinheiro nosso, lucros acumulados, reservas. Então, a prioridade das empresas sempre vai ser usar capital próprio. Aí, digamos que o gerente financeiro diga, olha, nós temos em aplicações, aí temos 5 milhões. Ah, mas 5 milhões não dá. Precisamos de 100 milhões, falta 95. Então, eles precisam de uma outra fonte de financiamento. Aí, o segundo passo, já que o capital próprio não é o suficiente, o segundo passo, a utilização de capital de terceiros. Essas grandes empresas, elas podem emitir títulos, emitir debêntures, mas o Grupo Machado aí não iria conseguir isso. Para captar as grandes empresas, por exemplo, emitem títulos, debêntures, para vender lá no exterior. Eles pagam lá juros de 3% ao ano, os financiadores ou os credores lá do exterior ficam felicíssimos em receber 3% ao ano, porque lá as taxas de juros são mais civilizadas, digamos assim. Ou eles também podem ir ao sistema financeiro, ligar para o gerente do banco, olha, você me empresta 95 milhões, só que dependendo da conjuntura, as taxas de juros estão muito altas, o que torna o VPL desse empreendimento negativo. Aí eles engavetam o projeto, olha, não vão poder construir a unidade ali do aeroporto. Impossível, pagando um juro de um financiamento, uma taxa tão elevada aí que, às vezes, não é nem culpa do banco, é a conjuntura nacional, as taxas de juros básicas hoje estão em 4,25%, né? No início do ano estava em 2%. Então, os juros de um financiamento desse porte, eles já, obrigatoriamente, eles vão ser mais elevados agora do que estavam no início do ano. E isso aí pode inviabilizar um projeto de investimento. E aí, só em últimos casos, não tem solução. Pegar dinheiro do sistema financeiro, do banco, do BNDES, é inviável. Nós não temos recursos próprios, mas nós precisamos construir essa unidade, porque senão nós vamos perder fatia de mercado, que o concorrente vai vir se instalar aí. Então, é uma questão de sobrevivência. Daí, em últimos casos, eles partem para a alternativa de usar capital próprio de terceiros. Parece meio antagônico, né? Afinal, é capital próprio ou é de terceiros? Abre o capital, emite ações e chama novos sócios. Então, é um capital de terceiros, de novos sócios que você vai captar no mercado, mas quando eles comprarem as suas ações, o capital que eles injetarem passa a ser próprio da empresa. E aí, com aquelas vantagens lá da abertura de capital. Você não tem uma taxa de juros em cima desse dinheiro que captou e nem tem uma data de vencimento, você não precisa devolver. O investidor que comprou a sua ação, se ele quiser transformar essa ação em dinheiro, ele que venda para um terceiro, vai lá para a bolsa e faz uma oferta de venda.
Então, rapidamente, essas três... tem essa teoria do oportunismo do William Knight, apesar do nome meio gringo, ele é brasileiro, mas isso aí já não se aplica mais, né? Lá nos anos 80, as empresas brasileiras captavam dinheiro no mercado só porque ele era uma boa oportunidade. Eles não tinham um objetivo, não sabiam muitas vezes nem o que fazer com esse dinheiro. Era o tempo da inflação alta no Brasil, antes do Plano Real. Então, aparecia uma oportunidade, eles consideravam, esse dinheiro aí é barato, vamos tomar emprestado. Ok? Aí partimos para a terceira categoria dos indicadores de rentabilidade. Ficar de olho na hora, não sei se vai dar para... Tem a rentabilidade do ativo, tem a fórmula aí, pega o lucro líquido da empresa, divide pelo ativo total, multiplica por 100, que isso vai dar um indicador. E no final vai dizer quanto que a empresa obtém de lucro em relação ao investimento total dela. É importante saber esse indicador, rentabilidade do ativo. Rentabilidade do patrimônio líquido é praticamente a mesma coisa, né? Pega o lucro líquido da empresa, divide pelo patrimônio líquido, menos o lucro líquido. Tem a fórmula aí. Multiplica por 100 e vai dar um indicador. Quanto que a empresa tem de lucro em relação ao patrimônio total dela. Aí tem um último, ó, o EBITDA. Esse eu vou chamar especial atenção para vocês, porque vocês podem ver, o Marcelo, se você for lá no Fundamentos, no site do Fundamentos, podem ver que eles têm vários indicadores lá em relação ao EBITDA. Então, esse nós temos que entender um pouco. Hoje, os investidores não querem mais saber do lucro líquido da empresa. O lucro líquido passou a ficar em segundo plano. Por que não é interessante o lucro líquido? Porque até a empresa chegar no lucro líquido, para quem tem noção dos balanços da contabilidade, antes ela teve que pagar imposto de renda, ela teve que... tem lá como é que é? Depreciação. E a depreciação é um negócio meio doido, sabe? Ela abate lá dos resultados dela o valor da depreciação dos bens, dos ativos dela, e isso entra como negativo, ou seja, vai diminuir o lucro líquido dela, só que o dinheiro, na verdade, continua na empresa. As empresas não pagam depreciação, elas abatem nos resultados, mas o dinheiro ficou lá no caixa da empresa. Então, como a interpretação do lucro líquido depende muito, tem coisas contábeis aí, é abatido a depreciação, mas, na verdade, essa depreciação continua na empresa. Então, os investidores eles preferem mais olhar o EBITDA. EBITDA é a abreviação Earned Before Income Tax Depreciation and Amortization. Ou eu coloquei ali, traduzido, né, o lucro da empresa antes do pagamento de juros, impostos, depreciação e amortização. Em outras palavras, o lucro da empresa antes dessas parafernálias todas aí. Eu chamo aí de o lucro da atividade a nível de caixa. Depois desse lucro aí, depois do EBIT, daí sim, as empresas vão abater do resultado dela a depreciação. Mas, como eu falei, a depreciação ela não sai do caixa da empresa, é uma provisão para repor equipamentos no futuro. E a depreciação também é meio complexo, porque tem lá uma tabela nacional de depreciação de bens. Por exemplo, um armazém, em quantos anos ele é depreciado? Um armazém desses aí deve durar 100 anos. Lógico que tem a manutenção constante, tá? Tem os custos de manutenção, mas esses custos de manutenção entram lá na conta de despesas, que já vai sair antes de você chegar nesse EBITDA. E tem uma série né? Imaginem assim, imaginem uma padaria, um dono de uma padaria.
No dia anterior, ele fechou a padaria, ele recolheu o dinheiro dele lá. Tá? É lógico que ele sempre deixa uns trocos lá, uns trocadinhos no caixa para o dia seguinte. Quando ele abre a padaria, a pessoa vem lá com uma nota de R$ 50, ele tem que ter troco ali, né? Então, ele já sabe mais ou menos quanto do movimento do dia, do caixa do dia, ele tem que deixar lá na gaveta para abrir o caixa do dia seguinte. Mas digamos que ele deixe lá R$ 500 em trocadinhos lá todo dia. Essa média aí, R$ 500.000, vamos colocar. Que ele deixa em notas de 10, de 20, em moedas, em notas de R$ 2, de 5, enfim. Ele deixa R$ 500. E no final do dia, ele vai lá e conta tudo que ele recebeu naquele dia, contando lá com o que pagou, o que ele recebeu nas maquininhas do cartão, em cheque, em dinheiro em espécie. Ele conta tudo aquilo. Digamos que tenha dado R$ 20.000. 500, mais ou menos, ele vai lá deixar no caixa do dia seguinte. Então, o resultado daquele dia, o EBITDA dele daquele dia foi 19.500. Só que esses 19.500 não são lucro líquido, gente. Porque disso aí, ele vai ter que depois pagar impostos, vai ter que pagar funcionários, vai ter que pagar energia, matéria-prima, farinha, enfim, vocês sabem. Mas, a nível de caixa, o resultado por dia dele, digamos que dá, em média, em torno de 20.000 por dia. Então, é isso que um novo sócio quer saber, quanto que dá a nível de caixa. Ah, não, mas isso aí não é lucro, depois tem que... Bom, impostos, depreciação, essas coisas aí não me interessam, não quero saber, eu quero saber, a nível de caixa, qual é o faturamento da empresa. Então, estão entendendo aí, gente, o que eu estou querendo dizer? Eu vou voltar lá rapidamente. Sim, professor, eu entendo que esse indicador, né, ele é usado mais como parâmetro para normalizar empresas de diferentes setores, né? E aí você Isso, consegue visualizar todas no mesmo nível, né, sem essas distorções de porque juros, de imposto, esses é, valores. exatamente, porque imagina você comparar o lucro da Petrobras com uma outra empresa menorzinha, a SLC que seja, não tem como comparar, são empresas de setores diferentes. Agora, vocês estão vendo lá o site da Fundamentos? Sim. Então, olhem quantos aí o valor da firma em relação ao EBITDA dela. Uma série de indicadores que são em relação ao EBITDA. E não mais, antigamente, essa relação era sempre em relação ao lucro líquido. Mas agora, várias empresas, olha aqui embaixo, o EBITDA da empresa, 602 milhões. Nos últimos 3 meses. Nos últimos 12 meses, foi 1.112 milhões. Olha o lucro líquido dela. O lucro líquido dela vai ser menor, lógico, porque aí ela vai ter que pagar impostos, vai ter que pagar, vai abater a depreciação, tem a amortização, tem juros que ela paga, tem tudo isso. Mas o interessa para o investidor é o EBITDA dela, sem contar com esses efeitos dessas operações contábeis. Né? Então, prestem atenção no EBITDA, que é um indicador que a coisa de 20 anos atrás, ninguém falava, ninguém sabia o que era o EBITDA. E hoje ele está muito mais, o pessoal está usando muito mais ele do que o próprio lucro líquido. Olha aqui, o EBITDA em relação ao ativo total da empresa. O preço em relação ao EBITDA da empresa. Então, é isso, gente. Estamos chegando ao final. Deixa eu parar isso aqui. Tem uma atividade para vocês que é para a semana que vem, né? Aí nós já entramos lá naquela categoria de indicadores de mercado, PETA, principalmente, né? PVPA,
Se bem que nós já falamos sobre o PVPA, preço sobre valor patrimonial, inclusive falamos hoje aqui. Alguns já entregaram a tarefa, mas eu acho que não tem dificuldade. Até semana que vem, os que não resolveram, não enviaram ainda, enviar. Tá bom? Dúvidas, comentários, sugestões? Notem que hoje eu usei casaco, tá? O casaco fica aí um ano inteiro no armário, aí eles ficam pedindo para, quando tem oportunidade, para ele sair do armário. Ok? Ângela, Évila e Marcelo. 3 presentes aqui. Ô professor. Oi? Não sei se os demais concordariam, mas ao meu ver está um pouco muito curto o tempo, principalmente dessas aulas síncronas, né, para estar abordando o conteúdo. O professor... Na verdade, nós deveríamos ter 4 horas por semana, né? Seriam 60 horas. É aquilo que eu expliquei lá na introdução. Agora nós vamos ter 14 horas só para passar um conteúdo de 60. Mas tem que lembrar que eu tenho 3 disciplinas e eu sempre... Isso foi discutido lá em colegiado. Nós temos que pensar no aluno também, né? Porque nem todos têm condições de ficar... O normal seria nós termos 4 horas aulas por semana, como no presencial, mas isso pela internet. Mas será que os alunos têm? Sendo 1 hora só por semana, você vê que a maioria não aparece? Imagina se fosse 4 horas por semana. Mas por isso que eu fiz questão até de abrir aquele canal no WhatsApp ali. Você fique à vontade, Marcelo. Tem alguma dúvida? Está curto o tempo. Eu estou com dúvida nesse tópico aqui. Esse indicador aqui eu não reconheci, eu não entendi direito. Manda uma mensagem lá e, se necessário for, eu gravo um videozinho de 10 minutos, 15 minutos, explicando melhor aquele tópico que passou meio batido. Tá certo? Professor, mas eu falo, às vezes, nem tanto em questão de dúvidas da disciplina, justamente porque tem essa alternativa. Mas eu falo principalmente em relação, no caso do professor, especificamente, como o professor já trabalhou atuando no mercado, das experiências que o professor teve, né? Isso é diferente do conteúdo teórico da disciplina. Eu falo em relação a isso. Olha, tem história para contar aí, tem muito Assim, mais... coisas que dificilmente a gente vai encontrar em algum livro, né? Pois é. Principalmente lá, depois nem sei se vai dar tempo para a gente chegar lá no mercado de opções, mas aí eu tenho experiência própria lá, nessa questão do mercado derivativo, mercado de opções, eu tenho um artigo num livro aí, que o livro tem na biblioteca, eu tenho em casa aqui também, que é sobre a influência do mercado de opções sobre o mercado à vista. E se existe essa influência, é que agora eu estou falando de mercado de opções, teria que explicar os conceitos primeiro, mas só para adiantar, assim, cada mês vencem séries de opções. E as séries de opções, como o nome já diz, são opções sobre outros ativos. Então, são opções sobre ações de empresas ou sobre índices de bolsas, por exemplo. Então, tem gente que compra as opções, são os titulares, tem os que vendem, os que lançam as opções, são os lançadores. E essas 2 partes, elas têm interesses divergentes. Então, principalmente os lançadores, que são os grandes fundos de pensão, etc., eles não têm interesse que no vencimento o preço lá no mercado à vista chegue a um determinado patamar, porque se chegar e passar, quanto mais passar daquele nível de preço, mais prejuízo eles têm. Então, são os mecanismos do mercado de opções. Então, eles têm um maior interesse, daí você não entende, por exemplo, você tem ações da Petrobras.
Eu nem sei quanto que ela está hoje. Por exemplo, você tem ações da Petrobras, 29,43, fechou ontem. E aparece um monte de notícia boa sobre a empresa e tal, e ela deveria ir a 30, 32, 33, e ela não vai de jeito nenhum. Pelo contrário, ela ainda de 29 cai para 28 e você não entende por quê. É porque lá atrás, 1 ou 2 meses atrás, muita gente, fundos de pensão, lançaram opções da Petrobras a R$ 30 na data do exercício, por exemplo. E quanto mais passar de R$ 30, maior vai ser o prejuízo deles. Então, eles não querem que chegue a esses R$ 30. Então, como eles têm muitas ações da Petrobras, quando o preço está R$ 29,40, eles vão lá no mercado e descarregam um caminhão de ações para vender da Petrobras. Reforça o time dos vendedores, o preço da Petrobras cai, porque tem mais gente vendendo do que comprando. Jogam lá para 26 o preço. E aí, como eles precisam ter uma determinada quantidade de ações em carteira, às vezes até por conta de estatuto do fundo, tá? Imagine o fundo da Petros, dos funcionários da Petrobras. Eles precisam ter ações, tanto por cento de ações em carteira. Aí eles derrubaram o preço lá para 26 e eles precisam recomprar. Lógico que daí eles não vão recomprar aquela quantidade gigantesca que eles jogaram tudo numa vez. Eles vão recomprar discretamente através de várias corretoras em quantidades pequenas. Então, note que quando eles venderam, eles receberam 26, recompraram a mesma quantidade em torno de 20. Quando eles venderam, eles receberam 29, quando recompraram, eles pagaram 26 uns quebrados, 27, repuseram a quantidade em carteira, tiveram lucro no mercado à vista e se safaram de um prejuízo que poderiam ter tido no mercado de opções. Isso aí implica de você concluir que o mercado não é eficiente. Os agentes conseguem manipular os preços lá no mercado à vista. Então, teria muita coisa dessas para contar, viu, Marcelo? Mas, enfim, nosso tempo é exíguo. Eu vou ter que finalizar a gravação aqui. Daqui a pouco tem outra aula ainda. Beleza, então, professor.